Olá, eu me chamo Caio Rezende Martins, sou monitor da disciplina de expressão gráfica na EMVR UF. Essa será uma série de videoaulas com o objetivo de produzir conteúdo suplementar sobre o tópico de geometria descritiva. Para melhor acompanhar essas aulas, eu também recomendo vocês acompanharem o canal do Plano B e o canal do Denício Gomes, onde ambos possuem aulas sobre o tópico de geometria descritiva mais aprofundada. O link para o canal deles estará na descrição. Para o tópico da aula de hoje, nós iremos falar sobre o estudo do ponto. Geometria descritiva. O que é? Ela é entendida como a ciência que tem por fim representar num plano bidimensional as figuras do espaço tridimensional, de maneira tal que, nesse plano, se possam resolver todos os problemas relativos a essas figuras. O que ele quer dizer, então, que a gente vai representar objetos tridimensionais no plano bidimensional e quando ocorrer essa transformação, a gente não vai perder informação. Assim, nós vamos poder trabalhar apenas no plano e essas modificações no plano vão ser fidedignas com a representação do espaço. Antes de nós nos aprofundarmos mais nisso, nós precisamos entender alguns conceitos. O primeiro é o conceito da projeção ortogonal de um ponto. O que é a projeção ortogonal de um ponto? É o pé da perpendicular, que nós vamos entender aqui como esse A, baixada do ponto ao plano. O ponto que nós estamos levando em consideração é o ponto A, entre parênteses, que está sendo traçado por uma projetante perpendicular a esse plano alfa. Com isso, nós vamos entender que a projeção ortogonal de um ponto, que será esse A, projeção do ponto A entre parênteses, como pertencente a esse plano alfa. E isso aqui é uma maneira de nós transferirmos um ponto que está perdido no espaço em um plano que nós determinamos. Contudo, ainda assim, o ponto no espaço não está bem determinado. Para então determinarmos da melhor forma possível, nós então temos o método das duplas projeções do Monge. Nesse método, em vez de usarmos apenas um plano alfa, nós vamos usar dois. Nesse caso, nós vamos dar nome para esses dois planos. O plano horizontal π e o plano vertical π'. E nesse caso, esses dois planos vão ser perpendiculares entre si e essa linha perpendicular entre eles nós iremos chamar de linha de terra. Agora, nós iremos fazer uma projeção ortogonal do ponto A, entre parênteses, nesses dois planos, fazendo então uma projetante perpendicular. Aqui nós vamos ter a projeção do ponto A no plano π. Vamos ter então o A. Esse A pertence ao plano π. E a projetante vai fazer a projeção A', que pertence ao plano π'. Agora sim, nós temos então duas projeções que conseguem agora já trabalharmos melhor com o ponto no espaço. Prolongando-se o plano horizontal e o plano vertical, nós vamos conseguir tirar algumas relações deles. Essas relações serão os semiplanos e os diédricos. Através da interseção da linha de terra, que aqui também pode ser chamada de π', nós conseguimos tirar quatro semiplanos. O primeiro sendo horizontal anterior, representado como πA. O segundo como horizontal posterior, sendo o πP. Já no plano vertical, nós vamos ter o π'S, que é o vertical superior, e o π'I, que é o vertical inferior. E a peculiaridade desses semiplanos é que eles formarão também quatro semi-espaços. Esses serão os diédricos, sendo o primeiro delimitado pelo π'S e o πA. O segundo sendo delimitado pelo π'S e o πP. O terceiro sendo delimitado pelo πP e o π'I. E o quarto diédrico sendo delimitado pelo πA e o π'I. Ciente agora dos conceitos e das classificações que nós vamos usar, nós iremos agora entender como podemos representar objetos no espaço através de suas projeções. Para isso, nós teremos que fazer a época, que é a representação de uma figura no espaço pelas suas projeções, estando o plano vertical rebatido
sobre o plano horizontal. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que o plano vertical, que nós podemos ver aqui na folha, esse plano irá recair sobre o plano horizontal. Assim, nós geramos, então, apenas um plano onde temos o horizontal e o vertical sobreposto. Com isso em mente, nós iremos pegar esse plano e olharemos ele por cima de frente. Assim, nós teremos algo parecido com isso aqui. Onde aqui a interseção, a linha de terra, e aqui nós teremos uma peculiaridade. Como o plano vertical foi sobreposto sobre o horizontal, foi rebatido, aqui nós temos uma superposição, onde o plano superior, o semiplano superior e o semiplano horizontal posterior ocuparão o mesmo espaço, ou no caso, o mesmo plano. Enquanto o vertical inferior e o horizontal anterior também ocuparão o mesmo local. Aqui na linha de terra, nós precisamos salientar uma coisa. Aqui, nós podemos, em vez de ter que colocar linha de terra ou representar aqui como, entre parênteses, pique e pilinha, nós podemos usar apenas esses dois traços delimitados na parte de baixo. Esses dois traços demonstram para a gente que aqui em cima ficará o semiplano superior, o vertical superior, e o plano horizontal posterior. Embaixo ficará o plano vertical inferior e o horizontal anterior. E a gente usará isso para poder representar, então, objetos tridimensionais por suas projeções. Agora que nós entendemos o que é ébora e que como podemos transformar projeções de um objeto no espaço, no plano, nós iremos agora ver e analisar o ponto. E quais são as possíveis posições relativas que ele pode ocupar e como ela é representada na ébora. A primeira posição que nós iremos ver é o ponto que está localizado no primeiro diedro. Aqui nós temos o ponto A. E como eu já tinha falado antes, o primeiro diedro se localiza aqui, entre o πA e o π'S, sendo eles dois delimitando, gerando o primeiro diedro. Aqui nós temos o ponto A, que está tendo uma projeção ortogonal no plano vertical e no plano horizontal, gerando o projetante A e a linha. E aqui nós conseguimos ver como é que essa representação ficará depois do rebatimento na época. Aqui nós iremos ver um conceito interessante que nós iremos aprofundar mais quando nós estivermos analisando coordenadas. Mas a princípio o que nós iremos entender como cota e afastamento é a distância que nós temos desse ponto até o plano horizontal e a distância que nós temos desse ponto até o plano vertical, sendo considerado a interseção da linha de terra como o ponto zero, e que qualquer valor acima daqui é considerado como cota positivo, qualquer valor abaixo daqui é considerado como cota negativo, e agora no afastamento, qualquer valor vindo daqui será considerado positivo e qualquer valor que passa a interseção será considerado valor negativo. Ao longo das posições vocês irão ver isso e a gente conseguirá trabalhar melhor. Agora, para a segunda posição do segundo ponto, nós temos o ponto que está no segundo diedro. Nesse caso, como eu já tinha falado anteriormente, o segundo diedro se localiza aqui e ele é limitado pelo π'S e o πP. O que nós vamos ver aqui agora é que a nossa cota será positiva, como no primeiro diedro, contudo, o nosso afastamento agora será negativo. E o que isso significa para nós? O que nós vamos poder ver é que após o rebatimento, tanto o afastamento, tanto a cota quanto o afastamento vão ficar um sobre o outro e vão gerar uma épora assim. Nessa épora, nós temos agora o nosso afastamento, que é o que gera o nosso projetante B, e a nossa cota o projetante B'. E esse daqui é a representação da épora de um ponto no segundo diedro. Terceira posição, o ponto está no terceiro diedro. Assim como nós tínhamos visto, o terceiro diedro se localiza aqui, delimitado pelo πP e pelo π'I. Aqui o ponto C terá a projetante C', que vai gerar uma cota negativa, e a projetante C, que gerará um afastamento também negativo. Uma curiosidade é que essa épora, se você perceber bem, ela é o inverso da épora do primeiro diedro. Quarta posição.
na quarta posição, o ponto está localizado no quarto diedro. O quarto diedro, como a gente já tinha visto, ele é localizado aqui, sendo delimitado pelo πA e pelo π'I. Aqui, o ponto D vai ter a projetante D, plano horizontal, cujo o afastamento será positivo, enquanto a cota, projetante D', será negativo. Aqui vocês podem ver que essa é a época que ela vai ter e que ela é o inverso da época do segundo diedro. Quinta posição, o ponto está no vertical superior, plano vertical superior. Aqui no caso, plano πS. Aqui nós podemos ver que o ponto no espaço, nesse exato momento, ele está pertencendo ao semiplano. Logo, a projeção dele também vai ocupar o mesmo espaço. Logo, a cota, temos cota positiva, contudo, a projeção de afastamento é zero. Logo, a projeção E é coincidente na interseção da linha de terra. Então, você acaba chegando numa época desse tipo, em que o ponto da projeção no horizontal E pertence à linha de terra e a projeção no vertical E' coincide com a posição do ponto no espaço. Sexta posição, o ponto está na vertical inferior. Aqui nos casos, na vertical inferior, assim como no quinto caso, o ponto então pertence ao plano vertical inferior. Com isso, a sua projetante F' vai coincidir com a posição do ponto no espaço. E nós teremos uma cota negativa e um afastamento zero, assim como também na quinta posição. Com isso, nós teremos esse tipo de época, com a projetante F aqui, F de linha aqui, coincidindo com o ponto F. Sétima posição, o ponto está na horizontal anterior. Logo, o ponto então pertence à horizontal anterior, logo a sua projetante horizontal é no mesmo coincidente com o seu ponto no espaço. Com isso, você vai ter um afastamento positivo, contudo uma cota zero. Assim você terá uma época desse tipo. Oitava posição, o ponto está na horizontal posterior. Como nos outros casos, o ponto J pertence ao semiplano horizontal posterior, assim a sua projetante horizontal coincidirá com a ponta no espaço. Logo, ela terá um afastamento negativo e uma cota zero. E assim a representação da sua época. Nona posição, o ponto está na linha de terra. Como o ponto agora está na linha de terra, ele não vai ter tanto afastamento zero quanto cota zero, pois todos eles vão coincidir com a posição do ponto que está no espaço. Logo, a sua época ficará desse jeito, contendo apenas um ponto e ele estando na linha de terra. Após nós terminarmos de ver as posições relativas que um ponto pode ter na época, vamos agora estudar um pouco sobre como podemos localizá-lo. Com isso, nós precisamos das coordenadas. Assim como eu tinha falado antes, que nós vamos trabalhar mais para entender o que seria a cota positiva, a cota negativa, afastamento positivo, afastamento negativo. O que basicamente nós iremos ver aqui é que isso tem relação a como vai se mostrar na época, como nós podemos ver no exemplo prático de como as posições ficam. Aqui a gente pode ver que no espaço, caso a gente veja na coordenada que a cota é positiva, nós já temos a dica de que ela é um ponto que pertence ao primeiro ou o segundo diedro. Da mesma forma, se a cota for negativa, ela pertence ao terceiro ou ao quarto diedro, tanto para o afastamento quanto para o positivo ou negativo. E na época, isso vai se refletir como? Caso a cota da coordenada seja positiva, ela estará acima da linha de terra. Cota negativa, abaixo da linha de terra. Para o seu afastamento positivo, abaixo da linha de terra, afastamento negativo, acima da linha de terra. Nós agora vemos um exemplo de como ler essas coordenadas. Porque até então, nós já tínhamos as cotas e o afastamento. O que nós ainda precisaríamos para poder resolver é a abscissa, que no caso a gente vai chamar de x. Afastamento y
cota 0. Logo, um exemplo de como nós veremos uma coordenada de um ponto para poder representar na época ou no espaço seria dessa forma. O ponto A no espaço tem a coordenada 1, 2 e 1. Isso nos fala que a abscissa é uma unidade de medida, o afastamento é 2 unidades de medida e a cota é uma unidade de medida. Como que a gente representa isso na época? A primeira coisa para a gente poder representar isso na época é nós localizarmos o x. Para isso, nós precisamos definir o ponto 0 na nossa linha. Nesse caso, eu defini o ponto 0 pensando aqui. Definindo então o ponto 0, nós iremos dizer que tudo à direita é positivo e tudo à esquerda desse ponto 0 é negativo com relação à abscissa. No caso, a abscissa 1. Logo, tem que estar à direita do ponto 0. Afastamento positivo 2. Como nós vimos ali, afastamento positivo abaixo da linha de terra em 2 medidas. Cota positiva. Cota positiva acima da linha de terra. Com isso, subimos uma medida. Esse é um exemplo de como podemos localizar um ponto no espaço e colocar ele na época. Agora, iremos ver mais um último conceito. O conceito de plano de setores. Planos de setores são planos que irão cortar a linha de terra, mas que formarão um ângulo de 45 graus entre o plano horizontal e o plano vertical. Haverá dois planos de setores, o plano de setor ímpar e o plano de setor par. O setor par cortando assim e ímpar cortando nesse sentido. Por que para o ímpar? Ímpar porque o setor ímpar ele corta o primeiro e o terceiro dieta, enquanto o setor par corta o segundo e o quarto dieta em duas partes. Esse conceito é importante para nós vermos nosso último tópico. Nosso tópico sobre simetria de pontos. Primeiro, nós vamos falar sobre pontos simétricos com relação ao plano de setores. Assim como nas coordenadas, vamos primeiro definir dois pontos na época, o ponto A e o ponto B, e vamos analisar a simetria. Aqui nós podemos ver que, definindo o ponto A, a gente já pega aqui na época, eu coloquei como abscissa 0, defini a abscissa 0 como aqui. Afastamento positivo 2, afastamento positivo, abaixo da linha de terra. A projeção horizontal, A. Cota positiva, 4. Então, acima da linha de terra. Projeção vertical, a linha. Para o ponto B, abscissa 0, ponto 0. Afastamento 4, afastamento positivo, abaixo da linha de terra. Projeção horizontal B. Cota positiva, acima da linha de terra, 2. Projeção vertical, B'. Agora, se a gente fosse analisar como esses pontos estariam se localizando no espaço, através dessa representação aqui, a gente poderia ver que o ponto A, ele representa, o ponto A possui um retângulo que vai ter a mesma área que o retângulo produzido pela projeção, pelas laterais das projeções, do ponto B. Aqui sendo cortado no meio com um ângulo de 45 graus, o plano de setor ímpar, que é um dos pontos estão no primeiro diâmetro. Aqui você pode ver uma outra peculiaridade com relação às coordenadas dele, que demonstra que eles vão ser simétricos em relação aos setores. Eles serão simétricos em relação aos setores quando a cota do afastamento do ponto A, afastamento do ponto, será igual à cota do outro ponto. E o afastamento desse mesmo ponto será igual à cota desse outro ponto. Logo, se eles tiverem essa característica, você pode definir os dois pontos como simétricos. A segunda possível simetria é pontos simétricos com relação aos planos de projeção. O que isso significa? É que um dos planos de projeção deles vão se coincidir. Aqui nós vamos analisar o ponto A e o ponto B. Analisando agora as coordenadas do ponto A, vemos que a abscissa 0, defini aqui como 0. Afastamento 4, 4 positivo, desce 4 unidades para baixo da linha de terra. Projeção horizontal, cota positiva, acima da linha de terra, 2 unidades acima, projeção vertical. Analisando o ponto B, a abscissa 0 também coincide aqui. Afastamento 4, afastamento positivo, abaixo da linha de terra, 4 unidades, coincidiu aqui. E cota negativa, abaixo da linha de terra, projeção vertical, B'. Aqui você pode ver que para ocorrer esse caso, quando a gente analisa na produção
no espaço, a gente vê que o ponto A e o ponto B geram as seguintes projeções e que a projeção de afastamento, a projeção horizontal, A e B, vão coincidir nesse ponto. Também vejam que o retângulo gerado por essas projeções também é igual. Logo, para poder fazer esse tipo aqui, os afastamentos são iguais e as cotas também são iguais, contudo, um dos sinais é trocado. A outra forma de isso ocorrer é esse outro jeito aqui com os pontos C e D. Vamos analisar agora as coordenadas do ponto C e do ponto D e colocá-las na época. A abscissa é 0, localizei e coloquei aqui como 0. Afastamento 4, afastamento positivo, abaixo da linha de terra, achei a projeção horizontal C. Cota positiva, acima da linha de terra, achei a projeção vertical C'. Analisando o ponto D, a abscissa é 0, adicionei aqui como 0 também. Afastamento negativo, acima da linha de terra, logo 4 unidades, projeção horizontal B. Cota positiva, acima da linha de terra, 2 unidades, coincidiu aqui, ter a projeção vertical D'. Quando a gente analisa agora a carga no espaço, nós podemos ver que o ponto C e o ponto D terão projeções verticais que se coincidem. E é a mesma coisa, eles terão retângulos gerados pelas projeções iguais. Essa simetria acontece com relação à cota, que vão ter valores iguais, contudo, o afastamento com os sinais vão ter os mesmos valores, contudo, os sinais trocados. Então pode ver que é só uma questão de inverso para o outro. Mas esses seriam os dois casos que poderiam acontecer de pontos simétricos com relação aos planos de projeção. Por fim, a terceira simetria, simetria de pontos simétricos em relação à linha de terra. Vamos aqui primeiro analisar os pontos, ponto A e ponto B, e descobrir a época. Ponto A, abscissa 0, coloquei o 0 aqui. Afastamento 3, afastamento positivo abaixo da linha de terra. Projeção horizontal A. Cota 3, cota positiva, acima da linha de terra. Projeção vertical, a linha. Analisando o ponto B. Abscissa 0, definido 0. Afastamento negativo acima da linha de terra. Coincide com a projeção vertical do A. Então a projeção horizontal B. Cota negativa, abaixo da linha de terra. Logo, projeção vertical coincidindo com A, B'. Quando a gente olha isso no espaço, a gente vai ver que esses pontos eles vão ser praticamente iguais, vão ter o mesmo nome, contudo, sua cota e seu afastamento serão o inverso do outro. Essa seria a última simetria possível entre pontos no espaço e analisados na época. Por fim, terminamos a nossa primeira aula de geometria descritiva. Fiquem atentos, pois haverá um vídeo com resolução de exercícios detalhados sobre esse conceito. Ademais, agradeço a todos que chegaram até aqui, bons estudos a todos, e para qualquer dúvida que vocês tiverem ou sugestão, por favor, deixem nos comentários abaixo.